Gente, com muita alegria, é a segunda vez que eu faço isso, espero que eu possa fazer por muitas outras vezes, chamar esse cara que tanto abençoa a nossa comunidade, a nossa vida, nos inspira, nosso amigo, mentor, Felipe Assis, pastor presbiteriano da igreja Crossbridge, lá de Miami. Eu quero que você receba o nosso convidado com a salva de palmas. Pastor Felipe, ele é presidente da igreja Crossbridge e ele é o presidente do movimento da Crossbridge Family, que é um guarda-chuva de comunidades que são cuidadas e são acompanhadas dentro dessa estrutura, e nós temos o privilégio e o prazer de poder estar junto com eles. E para mim é uma honra poder apresentá-lo. Eu tenho certeza que Deus usará mais uma vez o seu servo para que nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor. Eu quero convidar você a, em momento de oração comigo, abençoar a vida do nosso amigo e pastor, para que Deus use como instrumento nessa tarde. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio e a oportunidade de poder orar pela vida desse homem que tanto nos inspira, tanto nos ajuda, tanto nos faz, Senhor, ser mais parecidos contigo, Pai. Eu te peço que possa mais uma vez usá-lo como teu instrumento, como boca tua, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, que possa visitar o nosso coração e sair daqui transformados pelo Evangelho de Jesus, pela verdade da tua palavra, Senhor. Essa é a oração da tua comunidade, do teu povo. Nós oramos pela vida do teu filho. Amém. Boa tarde, Ponte. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, por duas razões básicas. Primeiro, porque somos família. A nossa igreja Crossbridge, a Ponte da Cruz, né? A gente chama isso lá em Miami, é uma igreja que caminha próxima à sua igreja, aos seus pastores. E inclusive eu estou aqui essa semana também com mais dois outros pastores da Crossbridge de Miami para gastar um momento de retiro espiritual, alinhamento de visão com os pastores daqui da Ponte. Estaremos juntos de amanhã até a quarta-feira. Então, estou em família, sempre sinto em casa quando estou aqui. Tenho acompanhado o nascimento dessa igreja, o progresso, o crescimento. É um motivo de muita inspiração para a gente lá também, de muita honra. Eu viajo o mundo inteiro dando treinamento para pastores, para plantadores de igreja. Eu trabalho também com a City, uma organização que foi fundada pelo Tim Keller, eu trabalho com ele. E eu falo para as pessoas, devido às proporções, uma das igrejas mais saudáveis que eu tenho visto hoje em dia pelo mundo afora é a Ponte. É uma igreja que tem uma consciência de ministério holístico, uma igreja que tem um foco em multiplicação, pessoas têm tido suas vidas transformadas aqui nesta casa, aqui nesta família. É uma igreja que é preocupada com a comunidade em sua volta e que está fazendo um excelente trabalho em alcançar as gerações emergentes. Então, sinta-se abençoado por fazer parte dessa igreja, por estar debaixo da liderança desses pastores visionários que Deus tem dado para vocês. Também é motivo de felicidade estar aqui, porque eu originalmente sou de Recife. Já estou fora há 12 anos, na verdade eu nasci em Olinda, sou natural de Olinda, mas fui criado aqui no Recife. Já estou há 12 anos nos Estados Unidos, fui convidado para replantar uma igreja que estava morrendo, e o trabalho foi abençoado por Deus. E a partir da saúde dessa igreja, que começou a existir por Crossbridge, outras igrejas foram plantadas e hoje existe uma família de igrejas alinhando-se na visão de reprodução do Evangelho de Jesus na cidade de Miami. Eu me lembro quando eu ainda morava aqui no Brasil, há 15 anos atrás. Eu não sei se vocês se lembram desse fato, mas eu me lembro que um prédio grande, não sei quantos andares tinha, devia ter talvez 12, 15 andares, no bairro de Piedade, desmoronou, caiu. Se lembram disso? Acho que uns 15 anos atrás. E eu me lembro conversando com um dos engenheiros que fez parte da perícia daquela tragédia. E eu me lembro aquele engenheiro, que era amigo meu, falando para mim o seguinte: olha, o que aconteceu aqui foi que a estrutura desse edifício se tornou comprometida, porque as estruturas metálicas que ficam por dentro das vigas acabaram sendo expostas com o tempo, e a maresia começou a corroer o metal que estava por dentro das vigas.
e a administração do prédio foi avisada disso, teve várias oportunidades de resolverem o problema de forma séria, mas escolheram não resolver o problema, usaram paliativos, e é isso que nós estamos vendo hoje. E eu me lembrei dessa história porque eu acho que é um retrato na vida de muitos líderes hoje em dia. Pessoas que conseguem construir edifícios, quer sejam no campo empresarial, quer seja no campo eclesiástico, na vida de ministério, e por conta das estruturas estarem sendo comprometidas com os desgastes da vida, e essas pessoas ao mesmo tempo estarem ignorando o tratamento que é devido para que um líder continue a estar em pé, muitos têm desmoronado. E nessa série que eu fui convidado a participar hoje, essa série sobre liderança, eu queria falar para você o seguinte: a ideia básica da minha mensagem hoje à noite é tentar mostrar para você que toda liderança, ela começa com a autoliderança ou autogoverno. Existem 4 níveis de liderança. O máximo, o 4º nível, são aquelas pessoas que têm condições e habilidades de liderar organizações. No 3º nível, aquelas pessoas que têm habilidades de liderar líderes. No 2º nível, pessoas que têm habilidades de liderar pessoas. Mas o nível básico, a fundação para tudo, é a autoliderança. A habilidade de liderar a si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, ele fala que ninguém pode se pôr como líder da igreja do Senhor Jesus, almejar o episcopado, que é algo muito bonito, algo muito honroso, sem que esse venha ser um líder de si mesmo, sem que ele venha ser um líder da sua própria casa, líder da sua própria família. Muitas pessoas me perguntam: qual foi o maior erro que você cometeu no ministério? Eu já sou pastor há mais de 20 anos, e vez por outra eu tenho conversa com as pessoas que me perguntam sobre a vida ministerial, e eu digo para você categoricamente que a maior falha que eu cometi no ministério não foi só uma vez, mais de uma vez, foi de ter colocado pessoas que não tinham capacidade de liderar a si mesmos nos patamares maiores de liderança. Quando um líder não vai bem, ninguém vai bem. Então hoje, partindo desse pressuposto que toda liderança, ela começa na autoliderança, eu quero convidar vocês para darmos uma olhada de forma mais detalhada numa fase específica da vida de Moisés. Nós vamos ler hoje Êxodo capítulo 18, mas antes de lermos Êxodo capítulo 18, deixa eu dar um contexto para vocês. Moisés foi criado no Egito, debaixo da tutelagem da princesa do Egito. Ele que era judeu, em um certo momento da sua vida, por um crime que ele cometeu, ele teve que sair do Egito e se refugiou na terra de Terã. E lá nesse lugar, ele conheceu um homem por nome de Jetro, que acabou se tornando o seu sogro. E Moisés começou a trabalhar por esse homem, trabalhou por esse homem cerca de 40 anos como pastor de suas ovelhas. E num belo dia, quando ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, Deus, ele aparece a Moisés, uma sacerdente, uma história muito conhecida, está lá em Êxodo capítulo 3. E Deus desafia Moisés a voltar ao Egito, o país de onde ele saiu, o país de onde ele saiu corrido, fugido, para voltar lá e negociar com o faraó, o homem mais poderoso do mundo naqueles dias, a libertação de toda a sua força escrava, que era o povo de Israel. E então Moisés vai ao Egito, ele negocia com o faraó, Deus dá favor a Moisés, e o povo é liberto, uma libertação extraordinária. Para aqueles que conhecem a história da libertação do povo de Deus da terra do Egito, eles cruzam o Mar Vermelho, e lá estão, do outro lado do Mar Vermelho, num acampamento, e lá chega o sogro de Moisés, com a esposa de Moisés, e os filhos de Moisés, porque antes
da grande libertação, Moisés havia enviado a sua esposa e os seus filhos de volta para casa. Foi sabido ele, foi inteligente. Ele não queria expor a esposa e os filhos ao risco do que estava para acontecer. E aí chega o seu sogro com a esposa e os filhos. E aqui é onde nós encontramos esse texto. Então, vai lá. Êxodo, capítulo 18. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você tem um dispositivo móvel, ligue o seu dispositivo móvel e coloque lá em Êxodo 18, versículo 13 a 18. Diz a palavra de Deus: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu que tudo que ele estava fazendo pelo povo, ele disse: o que é que você está fazendo? Por que você só se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhes respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Nós conhecemos Moisés como esse grande herói da fé, esse grande líder que Deus seleciona na história do povo de Israel para cumprir uma missão tremenda, um grande projeto de Deus, que é a libertação do povo de Deus que havia estado cativo 400 anos na terra do Egito. Às vezes, quando nós olhamos pessoas assim na Bíblia, nós temos a facilidade de observarmos as virtudes desses personagens bíblicos e esquecemos às vezes das suas disfunções e das suas deficiências. Nesse capítulo e nessa passagem que hoje estamos diante, nós vemos aqui a deficiência, a disfunção retratada na vida de Moisés. É uma disfunção que todos nós sofremos, são limitações que todos nós temos. E eu queria olhar com vocês na vida de Moisés e procurar o nosso retrato, para que possamos depois, número 2, entendermos as consequências de algumas escolhas que nós temos as tendências a fazer igual a Moisés fez, que leva a consequências tremendas. Depois queremos identificar a raiz do problema. Em terceiro lugar, queremos entender de onde parte toda essa disfunção. E por último, queremos encontrar a cura para essa disfunção. Mas para que possamos receber a cura, para que possamos experimentar a cura, primeiro temos que entender o problema, a disfunção na vida de Moisés. Qual é a sua disfunção? A disfunção que nós vemos na vida de Moisés é porque Moisés, número 1, ele está super funcionando. Ele está assumindo a responsabilidade de uma tarefa muito grande que outros poderiam estar o ajudando, mas ele decide fazer sozinho. Eu queria que você entendesse o seguinte: quando Moisés ele tira o povo do Egito e cruza o Mar Vermelho, ali naquele momento existia uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Imagine isso. A cidade do Recife acho que deve ter 4 milhões e meio, mais ou menos isso, a grande Recife. E Moisés, ele é, para esse povo, 3 milhões de pessoas, o único pastor e o único juiz. Já imaginou se na cidade do Recife só tivéssemos um pastor e tivéssemos um só juiz para julgar todas as causas? E o sogro de Moisés observa aquilo ali e fala: como é que você tem a coragem de fazer isso sozinho, de carregar toda essa carga por si próprio? Moisés estava super funcionando. O problema do superfuncionamento é o seguinte: que quando nós superfuncionamos, outras pessoas subfuncionam.
O que é o superfuncionamento? Superfuncionamento é o seguinte: é você fazer para os outros o que eles podem fazer por si próprios. Concorda? Então, existem pessoas aqui que são casadas que se sentem sobrecarregadas, porque tem que colocar as crianças para dormir todo dia, tem que lavar toda a louça, tem que limpar toda a casa, tem que cozinhar todas as refeições, e existe uma cobrança muito grande. Se você está superfuncionando, é porque alguém está subfuncionando. E você está encorajando que essas pessoas continuem subfuncionando. Ele fala para ele assim: olha, tem homens hábeis aqui, Moisés, que podem compartilhar a carga da responsabilidade de julgar as causas do povo com você. Lá na frente nós sabemos que Moisés de fato escuta o conselho do seu sogro, e ele divide o povo entre líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Apenas as causas mais sérias são levadas a Moisés. Mas uma das características de uma pessoa que sabe se autogovernar, que se autolidera, é uma pessoa que sabe impor limites. Sabe impor limites. Eu só trabalho até essa hora, isso aqui eu não faço, é responsabilidade sua. Precisa de ajuda, eu posso ajudar, mas a responsabilidade é sua. Esse é um dos problemas de Moisés. O segundo problema de Moisés, que nós vemos aqui no texto, que está conectado ao primeiro, é que Moisés faz tudo isso de forma isolada. O texto nos diz que Moisés trabalha todos os dias, de 6 da manhã até 6 da noite, do nascer do sol até o pôr do sol, de pé, sem se sentar, faz tudo aquilo ali sozinho. O ser humano, entendam isso, o ser humano não foi criado por Deus para viver uma vida solitária. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E porque fomos criados à imagem desse Deus que em si mesmo é comunidade, nós temos a necessidade de vivermos em comunidade, de não fazermos nada sozinhos, de vivermos uma vida partilhada e de caminhar na direção contrária desse princípio que está enraizado na nossa criação. É caminhar numa linha muito tênue entre a saúde e o perigo. E isso Jetro confronta Moisés também. Nós vemos também que um outro problema da discussão de Moisés não é apenas o seu superfuncionamento, não apenas o seu isolamento, mas também Moisés, ele tem muita saída e pouca entrada. Em inglês nós falamos que é muito output sem input. Moisés, ele dispensa sabedoria ao povo. No versículo 15, quando ele é confrontado pelo seu sogro, ele responde: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Moisés, ele dispensa sabedoria ao povo, mas ironicamente não tem sabedoria para governar a sua própria vida. Tanto é que quando o seu sogro vai ao seu encontro, ele fala: o que você está fazendo é loucura. Moisés, ele dispensa os ensinamentos e a vontade de Deus para a vida do povo, mas tem pouco contato, pouca caminhada, pouca experiência com Deus. É um retrato, às vezes, das nossas vidas, é ou não é? Às vezes eu me sinto assim, como pastor. Estou entregando muito ao povo, uma preocupação que as pessoas venham caminhar com Deus, ter uma experiência com Deus e venham ter transformação de vida, mas estou distante, às vezes, do contato com o Pai. Encorajo as pessoas a terem uma vida forte de oração, mas careço de uma vida de oração própria. Eu sei que você às vezes se sente assim.
Isso é um problema na vida de Moisés. Entregar demais sem receber. Muito output e pouco input. E em quarto lugar, a disfunção na vida de Moisés é vista na sua falta de descanso. Existem duas coisas a respeito do descanso. O nosso corpo, ele foi criado por Deus para subsistir de forma saudável, num certo ritmo. No sétimo dia, nós somos chamados a descansarmos, porque nós não somos máquina, nós não somos Deus. O nosso corpo precisa de descanso. Mas não apenas existe o descanso físico que todos nós necessitamos e que muitos de nós violamos e sofremos as consequências por isso, mas existe o descanso da alma que nós precisamos ter também. O meu mentor, Tim Keller, ele fala assim, ele fala que todos nós temos uma vida de trabalho. Nós buscamos ser produtíveis com as nossas próprias mãos, com a nossa própria mente. Estamos tentando garantir um futuro melhor para a nossa família. Estamos tentando crescer na vida. Estamos tentando subir de classes sociais. É natural, porque fomos criados por um Deus que trabalha. Então nós temos também um desejo de trabalharmos. Mas ele fala que debaixo de todo trabalho existe um outro trabalho. É o trabalho da alma. É o trabalho que, quando você chega em casa e você coloca a sua cabeça no travesseiro para descansar no seu corpo, às vezes o coração e a alma não descansam. Que é o trabalho que você faz com o intuito de provar para os outros, provar a si mesmo e para provar para Deus que você é merecedor, que você tem valor, que você tem importância neste mundo. Nós usamos o trabalho que fazemos com nossas mãos ou com a nossa mente, com os dons que recebemos, com as nossas virtudes, para que possamos provar, no final das contas, que deveríamos ser amados, que deveríamos ser aceitos. Isso é algo que toda a alma humana anseia, e às vezes nós não temos o descanso que deveríamos ter, porque não encontramos valor para nós mesmos enquanto não temos louvores dos outros, quando não temos a aprovação dos outros. É o descanso que nós necessitamos, não apenas do nosso corpo, mas é o descanso que necessitamos da nossa alma. E eu tenho para mim que é isso que está passando na vida de Moisés. Lógico que a gente não tem esse insight no texto, mas podemos deduzir do texto que talvez esse era o problema de Moisés. Por quê? Porque quando o seu sogro se encontra com ele do outro lado do Mar Vermelho, o texto nos diz, logo no começo do capítulo 18, que Moisés o recebe na sua tenda. Moisés relembra a história da libertação do povo ao seu sogro e fala para o seu sogro as grandes coisas que Deus havia feito por eles. E o seu sogro se regozija, o seu sogro fica muito feliz, e o seu sogro oferece um sacrifício a Deus como forma de culto, em gratidão da libertação do povo. E aí, depois que eles jantam, Moisés chamou o seu sogro e disse: agora eu quero que você venha no acampamento e veja tudo que eu tenho feito. Se lembra daquele genro que você tinha, que era pastor das suas ovelhas? Agora ele é o líder de mais de 3 milhões de pessoas. E para a sua própria surpresa, quando ele demonstra para o seu sogro tudo o que estava acontecendo, quando ele sobe no palco, quando ele sobe no palanque, o seu sogro, ao invés de estar impressionado, fica decepcionado com Moisés. O que é isso que você está fazendo? Você está acabando com você mesmo, e logo você também acabará com a vida das pessoas que você lidera. Ele mostra para Moisés as consequências dos atos, das práticas e dos hábitos que Moisés havia cultivado na sua própria vida. Atos e hábitos não saudáveis, isolamento, falta de descanso, superfuncionamento, dando sem receber, sem se abastecer. E ele fala para ele: olha,
Tenha muito cuidado com isso aí, isso é perigosíssimo. Se Moisés, ele ainda não caiu no precipício, mas ele está na beira do precipício. Eu nunca caí no precipício. Conheço pastores, tenho amigos e colegas que já caíram precipício abaixo, mas eu já tive muitas vezes à beira do precipício, já olhei. E Moisés está à beira de cair, se não fosse a intervenção do seu sogro Jetro. Moisés, ele está à beira de duas coisas. Moisés está à beira de um burnout. Já ouviram falar nesse termo, burnout? O que é um burnout? Um burnout é um esgotamento completo do corpo, das emoções, da mente e do espírito. Quando você está em situações de risco, o seu corpo ele libera alguns hormônios para que você esteja atento ao seu redor. E aí você tem aquele sentimento de luta ou fuga, né? Isso é importante, faz parte do nosso mecanismo de defesa. Uma pessoa que experimenta burnout, os cientistas falam, esses hormônios não param de ser injetados na corrente sanguínea da pessoa. Então ela está em constante sentimento de perigo, vive com uma ansiedade tremenda. Então você está à beira de uma situação feito essa. E quando isso acontece, cientificamente já é provado que as células começam a desintegrar. Nós sabemos que o estresse e a estafa é causa de muitas doenças cardíacas, pulmonares, o sistema imunológico. Nós somos criados como seres integrados, o nosso corpo e a nossa alma são integrados. A gente tem, às vezes, a facilidade de separar o corpo e a alma. A gente cuida só de um, ou cuida só de outro, cuida deles separados. Mas o ser humano ele foi criado por Deus de uma forma integrada. E quando você lê, por exemplo, o livro dos Salmos, Davi ele fala dessa integração e do que a gente faz com o corpo afeta a alma, do que a gente faz com a alma, da forma que a gente trata a alma afeta o corpo também. Davi fala em um certo lugar nos Salmos, quando eu escondi os meus pecados, quando eu ignorei os preceitos de Deus e vivi uma vida distante de Deus, envelheceram os meus ossos, o meu corpo foi afetado também. Está à beira de um burnout. Muitos de vocês, eu creio que hoje estão à beira de um burnout. Alguns de vocês devem estar passando por isso agora, e Deus está chegando para você nesse momento, assim como Jetro chegou a Moisés, chamando a sua atenção e chamando você mais para próximo, para que você possa experimentar a sua cura. Mas não apenas Moisés está a risco de um burnout, ele está a risco de um blowout, uma explosão, uma bomba está caindo. Uma das coisas que eu tenho aprendido na vida é que quando um líder destrói a sua vida, não é apenas ele que é destruído, mas as pessoas que estão em sua volta. E o coração de Jetro, daquelas palavras para Moisés, é porque ele também tem um coração para o povo. Ele tem um coração e ele tem um amor pelo povo, que sua filha e os seus netos estão inseridos. Então entenda isso, que se você chegar num momento desse na sua vida e passar por uma experiência dessa, eu falo para os meus líderes da minha igreja lá em Miami, eu disse: olha, nós temos a oportunidade de servir isso aqui, e vocês podem escolher de que forma vocês querem servir, mas se você passar por um burnout, a culpa não é minha, a culpa não é dos seus líderes, a culpa é sua. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, pela nossa vida emocional. Nós precisamos amadurecer emocionalmente. Se você deixa de buscar a Deus, se você deixa de caminhar com Deus, se você cultiva práticas que não são saudáveis na sua vida, isso é problema seu. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para caminharmos juntos, mas no fim das contas, é responsabilidade sua. E nós vemos na vida de Moisés esse problema surgindo, mas também temos que entender a raiz desse problema. Qual é a raiz do problema de Moisés? A raiz do problema de Moisés é a raiz do nosso problema nisso tudo. A identidade de Moisés está deslocada do seu Criador e do seu Salvador. Moisés, ele sofre
do complexo messiânico. Já ouviram falar no complexo messiânico? A necessidade de ser necessitado pelos outros, a necessidade de resgatar todas as pessoas que têm problemas nas nossas vidas. Às vezes nós temos a solução para tudo, e Moisés passa por isso. Interessante que o nome Moisés quer dizer Messias. A língua hebraica é uma língua de consoantes, ela não tem vogais. Então, se você pegar as consoantes, elas são iguais, idênticas. Moisés quer dizer Messias. Moisés é o libertador do povo. E ele entra num espaço que não pertence a ele, que é um espaço que às vezes nós entramos, são fronteiras que nós cruzamos e jamais deveríamos cruzar. Que é a fronteira do santo, é a fronteira do sagrado. Se lembra em Êxodo capítulo 3, quando Deus ele fala com Moisés, e Moisés se aproxima a Deus que fala com ele naquele arbusto que queima, mas não se consome. Deus fala para Moisés uma coisa muito interessante. Ele fala: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde pisas é santa. Essa é a minha obra, eu que estou fazendo essa obra, eu que estou te chamando, eu que estou capacitando. Esse trabalho é meu, esse trabalho é santo, vem de mim. E Moisés, ele está passando agora por uma crise que a maioria dos líderes passam quando experimentam qualquer espécie de sucesso. Ele começa a atribuir a libertação do povo de Deus a si mesmo. Por que o povo precisa de mim todos os dias? Porque fui eu que libertei eles, eu libertei, eu resgatei o povo, eu agora tenho que mantê-los nessa liberdade. E Moisés, o que ele está fazendo é justamente o que Deus havia advertido ele para não fazer. Ele pisa no espaço de Deus com as suas sandálias. Ele começa a achar e atribuir a si mesmo o sucesso daquele projeto. A sua identidade não está mais enraizada em Deus, a sua identidade agora está deslocada. Quando a nossa identidade está deslocada do nosso Criador, porque nós somos criados, novamente, a imagem e a semelhança de Deus, para lembrarmos que Deus é Deus e nós não somos. E tem coisas que só Deus faz, e eu partilho e eu dependo. E quando eu cruzo essa fronteira, é aí que eu começo a construir a minha identidade em volta de alguém ou de algo que não seja Deus. E aí eu começo a autofuncionar, porque eu dependo da minha performance para provar para as pessoas o meu valor. Eu não coloco limites, porque é uma sede que jamais é saciada na minha alma. Eu tenho que provar para os outros para quem eu sou, o meu valor. E às vezes eu me isolo, porque eu foco apenas no meu próprio projeto de vida e não naquilo que Deus quer fazer comigo através dos outros. E a única esperança que existe para experimentarmos qualquer espécie de cura para a disfuncionalidade daquelas pessoas que não têm habilidade de se autogovernarem e liderarem, é de reajustarem, reconstruírem a sua identidade no seu Criador e no seu Salvador. Eu fico pensando às vezes, quando eu leio esse texto, o que seria de Moisés se não fosse Jetro? Se Jetro não tivesse entrado naquele momento crucial na vida de Moisés e tivesse desafiado Moisés a largar tudo. E basicamente, essencialmente, o que Jetro fala para Moisés é: olha, pega essa carga, que é muito pesada para que você venha carregar, e larga isso aí. Partilha com outros, joga isso no chão. O que teria acontecido com Moisés se Jetro não tivesse interferido? Ele teria destruído a sua vida e destruído aquele projeto de libertação do povo, da formação da nação de Israel. Eu sei que alguns de vocês estão com a necessidade de hoje à noite de escutarem isso. Deus está falando para você neste momento que você tem que largar essa carga, esse peso que você carrega hoje. Eu estou aqui como enviado de Deus para falar para você: olha, larga isso, larga essa carga, é muito pesada para qualquer ser humano carregar. Mas eu tenho algo
para oferecer para você que é melhor do que essa primeira proposta. Há milhares de anos depois desse episódio, um outro líder, a espécie de Jétro, ele entra em cena e ele vê a sobrecarga, o cansaço das pessoas, e ele fala algo além daquilo que Jétro fala para Moisés, que é interessante, né? Porque Moisés é o libertador, e aqui vem um libertador para Moisés, para libertá-lo daquelas práticas que não são salutares à sua liderança e à sua alma. E aí chega Jesus, e em vez de falar, feito Jétro falou para Moisés, ou larga essa carga, ele fala, pega a tua carga e coloca sobre mim. Tudo que é pesado para você, coloca sobre mim. A carga pesada de trabalhar para provar o seu valor para os outros, para provar o seu valor para si mesmo, esse trabalho infindável, traz e deposita sobre mim. Em Mateus 28, no versículo 28 ao 30, Jesus diz assim, Mateus 28 ao 30, Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na cruz, Jesus tomou todo o nosso fardo, tomou tudo aquilo que era pesado para nós e colocou sobre si. E na cruz, ao receber a carga do nosso pecado, Jesus, ele de fato é esmagado. Aquilo que Jétro adverte a Moisés, dizendo, se você não largar, você vai ser esmagado por essa carga. Jesus toma a nossa carga e na cruz ele é esmagado, para que nós, hoje em dia, pudéssemos ser preservados, para que nós pudéssemos descansar nele. Quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, isso nos dá a habilidade de descansarmos, aquele descanso que procuramos a nível da alma, não um descanso apenas físico, mas um descanso na alma, vem até nós quando nós chegamos aos pés da cruz e trazemos todas as nossas cargas para Jesus e colocamos, depositamos aos pés da cruz, aos pés do Salvador. Ele providencia descanso para nós. E o eco da cruz, ele começa a ser escutado no nosso coração. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado, está concluído. Todo o trabalho que você deveria fazer, que eu deveríamos fazer, para que pudéssemos ser aceitos pelos outros e por Deus, Jesus trabalhou e cumpriu por nós. E por conta disso, o descanso da alma é possível. Quando nós entendemos essa realidade da cruz e nos refugiamos nela, é aí que nós encontramos forças para dizer não, para impormos limites nas nossas vidas. Eu não preciso mais me provar para ninguém, eu não preciso me matar trabalhando para conquistar algo, porque em Cristo eu já tenho tudo. Amém? Em Cristo eu já tenho tudo. Eu agora não trabalho para descansar, mas eu trabalho no descanso. Uma alma que encontrou refúgio na cruz de Cristo. Uma alma que agora encontra o seu valor na opinião de Cristo, no amor de Cristo, na paz de Cristo. E esse é o meu convite para você hoje, que você venha até Jesus, que você vá aos pés da cruz, que você deposite aos pés da cruz, ao chegar lá, toda a sua carga, e que você receba o descanso de Jesus, para que você possa ser livre, liberto, para viver uma vida que demonstra características de pessoas que sabem se autoliderar, porque em Cristo
já receberam tudo. Vamos orar?